1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que te foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela está firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Aleluia. A esperança viva que o Senhor colocou em nós, que é Jesus em nós, vai transformar a maneira que vivemos a vida cristã. Quero concluir 1 Pedro capítulo 5 mostrando a esperança viva transforma o nosso ministério. O versículo 1, Pedro diz aos presbíteros, ou seja, a função de supervisionar o rebanho, de cuidar. Presbítero é um sinônimo de pastor na Bíblia. Ele diz, primeiro, que ele também é presbítero com eles. Pedro não se coloca numa posição de eu sou um apóstolo, eu sou maior do que vocês. Ele fala, não, eu, como vocês, somos testemunhas do sofrimento, mas também participantes da glória. Ele dá a palavra a eles, eu digo a vocês, pastoreai o rebanho de Deus. Mas como? Não por constrangimento, mas espontaneamente. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Em primeiro lugar, a esperança viva que o Senhor colocou em mim, me faz exercer o meu ministério com a motivação certa. As motivações precisam ser puras. Não basta fazer o que é certo, precisamos fazer com a motivação certa. Até pastorear pode ser contaminado, todo dom pode ser contaminado. Quando a gente começa a fazer as coisas, às vezes trabalhar, exercer, e às vezes fazendo bem feito no sentido humano, mas o coração não busca a glória de Deus, mas o coração busca sobressair, busca se ensoberbecer, busca às vezes controlar as pessoas e não inspirar. Nós precisamos pedir ao Senhor, Deus, purifica as minhas motivações em tudo que eu faço na vida cristã, no meu ministério. Ele diz, pastoreai o rebanho de quem? De Deus. Você é rebanho de Deus, mas Deus nos deu pastores. Deus é quem dá pastores à igreja. Deus é quem dá, lá em Efésios capítulo 5, Deus deu uns para pastores. Deus coloca pastores em nossa vida, em nosso coração, para a gente poder ser inspirado por eles. Mas Pedro exorta esses pastores que estão pastoreando o rebanho de Deus a avaliar como está a sua motivação. Ele diz, sejam espontâneos, não tenham ganância. Imagina, Pedro falou isso naquele tempo, imagina hoje ele assustaria bastante, né? A ganância de apenas ter
o resultado ou ter vantagens quando você faz algo, um ministério. As pessoas começam a fazer o ministério querendo sempre as vantagens que o ministério traz. E ele diz, não como dominadores, mas sendo um exemplo. Sendo exemplo. Nós precisamos entender que essa esperança que é Cristo em nós, nos faz desejar mais inspirar as pessoas pelo exemplo do que pela dureza, do que pelo controle, do que pela exortação. Nós precisamos exortar, nós precisamos disciplinar. A Bíblia diz que essa é uma das tarefas do pastor. O pastor é usado por Deus com o cajado, mas também com a vara. Tem muita gente que gosta do cajado do pastor, mas não gosta como há uma palavra mais dura. Porém, o que nós devemos ter na nossa vida cristã para mudar a outras pessoas é dar exemplo. O nosso exemplo precisa falar mais alto. Em segundo lugar, nós vamos exercer a nossa vida cristã com essa esperança viva, crendo nas recompensas de Deus. Amado, a recompensa de Deus, ela é certa, ela é eterna, ela é duradoura e ela deve também nos inspirar. Nós não servimos a Deus somente pelas recompensas, nós servimos porque Ele um dia nos chamou, porque um dia Ele falou no nosso coração. Há pessoas às vezes que dizem, o ministério tem dificuldades, né? Tem luta, dá vontade de largar tudo. Sabe por que a gente não tem essa vontade, irmãos? Porque quem nos chamou é fiel, porque nós ouvimos uma voz, nós não fomos por uma motivação humana, nós não fomos por um culto muito emotivo que mexeu com a gente e a gente falou, eu quero ser pastor, esse negócio. Não, mano, nós ouvimos uma voz, e a voz que falou lá atrás, ela ecoa no nosso coração a cada dia. Nos momentos difíceis, às vezes sim, o nosso coração tenta nos inspirar um plano B, mas a gente ouviu a voz e a gente tem que ouvir a voz sempre nos lembrando da recompensa. Olha o versículo 4: logo que o Supremo passou a se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Várias vezes Pedro vai inspirar e vai motivar a igreja ou as igrejas que recebem essa carta, lembrando que nós temos uma recompensa no Senhor. Hebreus capítulo 11 diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Amado, e a recompensa maior é no céu. É no céu. Às vezes a gente fica esperando recompensa na terra, fica até frustrado quando não há algum tipo de reconhecimento. Estamos enganados. O Senhor Jesus nos ensinou, quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta. O Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele vai te recompensar. Você não precisa publicar nos meios de comunicação, você não precisa publicar nas redes sociais as suas orações, os seus momentos a sós com Deus, nas suas experiências sobrenaturais. Você não precisa publicar, você não precisa de público, você não precisa. O adorador verdadeiro, ele adora para um público de uma pessoa só. Ele quer ser visto pelo Senhor. Às vezes, quando a gente faz algo errado, todo mundo vê. Às vezes você está lá buscando a Deus, tanto, ninguém nem sabe. E estão até falando mal, julgando, estão brigando, mas você sabe que o Senhor te vê, e Ele recompensa. Pedro vai inspirar também assim os líderes. Em terceiro lugar, mano, nós devemos exercer a vida cristã, nossos ministérios, nós devemos praticar o chamado de Deus, com essa viva esperança, cultivando sempre a humildade. Se há uma virtude que nós precisamos mensalmente, talvez diariamente, pedir ao Senhor para nos sondar e mostrar se a gente está andando nesse caminho ou não, é a humildade. Verso 5 ele fala, eu rogo aos jovens, sede submissos aos mais velhos, e aí ele logo diz, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede graça. Nós só conseguimos ser submissos se nós formos humildes. A insubmissão não é porque o líder não merece, ou porque o pai não dá exemplo, ou porque o marido não é tão amoroso. A insubmissão é fruto de um coração soberbo. A humildade nos leva à submissão. Submissão é a humildade para reconhecer a liderança de alguém. É um ato de humildade. E Pedro está dizendo, jovens, sejam submissos aos mais velhos. Difícil, às vezes. O jovem, às vezes, tem a tendência de achar que ele sabe mais, que ele é mais esperto, que as pessoas mais velhas estão ultrapassadas. Não sabem elas que, a ciência prova isso, né? Eu não gosto de usar o argumento, mas
O cérebro do jovem ainda não está totalmente completo, você sabe disso, né? A parte frontal, que é a parte do raciocínio, que faz você medir consequências do que você decide, não foi ainda fechado até os 25, 29, dizem que é 30 anos. Então os jovens precisam ouvir os mais velhos, mesmo que pareça que eles estão falando uma besteira, bobeira, uma ignorância. Ouça, seja submisso, ouça. Mesmo se for para você discordar, a gente precisa aprender a discordar com um bom argumento, com reflexão, e não por orgulho de não querer ouvir, de achar que sabe mais. Impressionante, porque a gente caminha com o Senhor há alguns anos, algumas pessoas começam a caminhar com um mês, já acham que sabe mais do que todo mundo, já acham que descobriu a pólvora, que agora ele sabe o caminho, que ali é o melhor, e fica empolgado. E a gente espera no Senhor que tudo que você diz que você tem experimentado seja profundo e seja mantido, porque no caminho com Deus, nos meus 26 anos do Evangelho, eu já vi muita gente grande tombar, e gente que começa bem e não dura, e gente que estava também muito tempo. Lembre-se que Adão caiu no ambiente do paraíso. Lembre-se que Satanás se rebelou no ambiente do céu. Então não importa como alto a gente chega, nós temos que manter o coração humilde. Humildade nos leva a aprender uns com os outros, humildade nos leva a ter unidade, a comunhão, humildade me leva a perdoar, porque eu sou perdoado o tempo inteiro, humildade me leva a amar, é um ornamento do caráter de Jesus em nós, uma marca do caráter de Jesus mais importante nos nossos relacionamentos, porque a humildade, ela precede a honra, e o orgulho precede a ruína. O orgulho é a profecia da tragédia. Quando há orgulho, há um caminho de ruína, mesmo que durante um tempo a pessoa pareça estar muito bem. O texto diz aí, versículo 6, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno. Às vezes você se humilha e não é na hora que você vai ter recompensa, reconhecimento, às vezes leva tempo, e alguém lá na frente vai falar, olha, realmente, mas a maior honra aí vem do Senhor, e ele diz aí, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A humildade me faz descansar em Deus. Jesus fala, aquele que está cansado, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas isso não é uma coisa automática. Tem gente que fica achando assim, ó, eu orei, então Deus vai tirar a ansiedade. Não, ele não para, ele fala assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, ande lado a lado comigo, jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade tem que ser profundamente interior, no coração. E aí Jesus fala, e achareis descanso para as vossas almas. A humildade nos faz entrar no descanso de Deus. O orgulho é que nos faz ficar ansiosos, querendo resolver tudo. A ansiedade é a falsa sensação que nós podemos controlar todas as coisas. Você não pode controlar o seu dia de hoje. Você não pode controlar agora se você vai estar respirando daqui a 10 minutos. O Senhor é quem nos mantém. Então descansamos nele. Ele diz, lançando sobre ele. A ansiedade, ela vem de alguma maneira, mas você lança sobre o Senhor Jesus toda a sua ansiedade. Em último lugar, a Viva Esperança também vai nos inspirar a viver uma vida cristã com vigilância e sobriedade. É óbvio que o texto fala de muitas coisas, mas eu quero resumir para esse compartilhar da manhã. Versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Não é à toa que Pedro termina essa primeira carta a essas igrejas falando sobre a importância da vigilância, falando para igrejas, falando para irmãos, falando para pastores, porque nós facilmente nos esquecemos de que nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor o tempo todo, que Satanás, ele procura brechas para ele tragar, para ele minar, para ele paralisar a nossa vida. Se você não sabe as áreas da tua vida nesse tempo que Satanás está tentando minar, já é uma boa indicação de que ele está dominando a tua vida, porque todos nós vamos perceber que tem áreas da nossa vida mais frágeis que Satanás vai investir. Quando a gente diz, não, comigo ele não vai, ele não tem nem direito de me tentar, alguma coisa está errada. Pedro sabia disso porque Jesus o avisou, Pedro, Satanás vai te peneirar, e Deus permitiu. E Deus permite, todos nós vamos passar pela peneira, jogar o trigo para cima para a palha sair. Deus está arrancando a palha da gente, irmão.
A prova é para arrancar palha, para arrancar a casca da gente, porque tem muita casca e o trigo precisa sair. Tem trigo dentro da gente, mas a casca precisa ser arrancada. E aí Deus permite também níveis de prova. Eu vou te surpreender talvez da maneira que eu vou falar. Tem que ter cuidado, né, quando a gente fala de uma maneira nova. E eu sei que é a primeira vez que eu vou falar dessa maneira, mas as investidas do diabo são permissões de Deus para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Deus permite Ele investir contra nós para que a gente veja como estamos e nos aproximemos do Senhor e nos tornemos mais parecidos com Jesus. É uma permissão de Deus. Ou você acha que o diabo faz tudo o que faz porque Deus perdeu o controle? Deus está no controle de tudo. De tudo. Jesus falou, Satanás pediu. Falou para Pedro. E Pedro aqui pede para a igreja ser o quê? Sóbria e vigilante. Não basta você saber que o diabo existe e luta contra você. Nós precisamos manter um posicionamento de vigilância. Essa palavra aí, sobriedade, ele fala ser sóbrios, tem a ver com essa maturidade espiritual, com essa capacidade de você equilibrar suas emoções, de não andar de maneira muito inconstante emocionalmente, espiritualmente, mas você ser maduro espiritualmente. Seja sóbrio, esteja atento, esteja lúcido diante dos ataques do inimigo. Ele vai falar aí, para nos inspirar a manter essa vigilância, né? Ele vai falar que no versículo 9, resistir-lhes firme na fé. Ou seja, a arma contra Satanás é a nossa fé. E o que o diabo quer atacar? A nossa fé. Ele quer produzir dúvidas em áreas que Deus já te deu convicções. E ele diz, resista-lhe firme na fé. É necessário uma resistência espiritual aos ataques do diabo. Uma resistência na fé, uma resistência na confissão da palavra, uma resistência moral para não ceder às propostas do inimigo e da carne. Muitas vezes, para aliviar nossas tensões e pressões, a carne vai pedir gratificações, seja elas quais forem. Nós precisamos resistir firme na fé. Resistir firme na fé. E outra palavra que Pedro dá para poder nos ajudar nessa resistência, ele fala, saiba que sofrimentos iguais aos vossos, só você passa. É isso que está escrito? Ele diz, estão se cumprindo na irmandade em toda a terra. Amado, provações não são exclusivas suas, e elas são universais. Elas são universais. Quem é do Senhor vai ser provado em áreas das mais distintas. Você acha que a sua é a pior? É um bom indicativo de que você não está muito sensível ao Senhor. As provações não são exclusivas e elas são universais. E não só isso, as provações são benéficas. O que Pedro está dizendo aí, resista firme, seja sóbrio e vigilante, porque essas provações vão passar. Amém, irmãos? Amém. Vão passar. No versículo de número 10, ele fala, depois que você sofrer um pouco, ele não fala que você não vai sofrer, ele fala, depois de você sofrer um pouco, ele vai vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Senhor está dizendo, as provações vão produzir em você mais profundidade, mais resistência, mais maturidade, mais resistência, como uma árvore. Uma árvore que passou por um vendaval e às vezes balançou, a terra ficou fofa e de repente quando para o vendaval, a árvore agora tem uma terra mais fofa para poder a raiz se aprofundar mais ainda. Mas isso é uma decisão que nós precisamos tomar, de nos manter firmes, constantes na fé, vigiando, orando, buscando o Senhor. A conclusão da carta, Pedro, ele manda saudação, ele fala de alguns detalhes que nós não vamos comentar por causa do nosso tempo e o propósito. O propósito nosso, amado, é nos alimentar da palavra todas as manhãs. Um capítulo da Bíblia lido, escutar, meditar, e como é bom quando a gente faz isso em casa, para quando a gente se reúne como nessa manhã, a gente já está meditando naquela palavra. Como igreja, nós temos um alimento que nós buscamos pessoalmente, como ovelhas de Jesus, e nós temos um alimento que reconhecemos como igreja, diário, para a gente poder caminhar num foco, ouvindo o que o Espírito Santo diz à igreja, porque o Espírito Santo fala, mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar? Feche os seus olhos para a gente orar nessa manhã. Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra por si mesma é viva, verdadeira, poderosa,
transformadora. Nós oramos para que essa meditação da manhã sirva de alimento para o nosso espírito, sirva de alimento para a nossa mente, que o Senhor nos ajude. Senhor, que o Senhor nos ensine todos os dias a manter viva a esperança do Evangelho em nosso coração. A esperança que não vem das circunstâncias, nem de nossa capacidade pessoal, mas a esperança que vem na dependência da verdade, que é a Tua Palavra, no relacionamento com o Senhor Jesus. Como a Tua Palavra diz, ligados a Jesus, nós somos, assim como a Tua Palavra declara, somos ramos ligados à videira. Que assim nós possamos estar sendo regados pelo Senhor nessa manhã, pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.